Imagem aqui de tipo um bezerro com duas cabeças. Tipo, isso pode acontecer, ó. O desenho deixou fofo, né? Mas na vida real não é tão bonitinho assim, não. Enfim, esses bezerros que nascem com cefalia, duas cabeças, é uma formação congênita que ocorre nas primeiras semanas da gestação, quando o embrião ele tende a se dividir, entendeu? Às vezes, o embrião inicia a divisão para formar gêmeos idênticos, mas a separação não se completa. Isso gera um gêmeo siamês. Enfim, mas no caso dos bezerros, o que acontece? O que vai acontecer? A fusão é sempre no crânio. Vocês reparam isso? Enfim, na maioria das vezes que eu observei, o corpo é único, mas duas cabeças, com dois cérebros, ou parcialmente fundidos, né? Você consegue perceber isso? O que gera graves problemas neurológicos e fisiológicos. Esses animais não vão sobreviver por muito tempo, entendeu? Porque eles vão ter vários problemas. Tipo, eles não conseguem mamar direito, tá? Tem dificuldade respiratória, cardíaca, muitas vezes. O sistema nervoso não consegue. Como eu posso explicar de forma bem simples, sem deixar isso complexo? Não consegue coordenar os movimentos, tá? É basicamente isso. Em resumo, na Índia, em áreas rurais, anomalias assim são vistas como sinais espirituais. Como cada gado é sagrado no hinduísmo ligado à deusa, o nome da deusa é Kami, nem dá pra falar esse nome. A vaca é divina que concede prosperidade. É uma vaca, tá? É uma vaca. Enfim. Só que divina. O nascimento de um bezerro diferente é muitas vezes interpretado como um presságio divino, uma reencarnação, uma manifestação de um Deus. Por isso essas vacas são reverenciadas, tá? Adoradas e cuidadas, às vezes com rituais, flores e oferendas, mesmo que sofram, raramente são sacrificadas, né? São deixadas para morrer de velhice naturalmente. Raramente são sacrificadas. Enfim, pessoal. Mas, e nos tempos bíblicos? O que você faria com esse animal? Então, na lei mosaica, o Pentateuco, o principal princípio era pureza e integridade no que se oferecia ou se usava no culto. Em Levítico 22, do 19 ao 20, em Deuteronômio 15 né, do 15 ao 21, fala que um animal com defeito não pode ser sacrificado nem oferecido a Deus. Era um animal impuro para uso litúrgico. Enfim, mas não havia ordem explícita para matá-lo, apenas não usar em culto. O dono preferia deixá-lo viver, cuidar dele, usar para trabalhar, dependendo da gravidade. Talvez ele poderia virar almoço. Enfim, mas o que se faz hoje com os animais? Enfim, se ele estiver sofrendo e não puder se alimentar ou respirar, veterinários costumam optar, né, pela eutanásia humana para evitar dor. E se estiver estável, pode ser cuidado. Há casos de bezerros que vivem alguns meses sobre alimentação especial, cuidado especial. Entendeu, pessoal? Cara, até de certo ângulo eu achei fofo. A imagem fez parecer fofo, né? Mas eu não acho tão fofo assim não. O bicho sofre. E se tá sofrendo não é legal, velho. Eu tenho esse pensamento. O nome bicefalia vem do latim bi, dois, cepalos, cabeça. Ou seja, é o nascimento de um bezerro com duas cabeças, dois rostos. O corpo é único, com um tronco, quatro patas e uma cauda, mas a duplicação ocorre na gestação craniana e cervical. Você tem três tipos de bicefalia. Bicefalia total, duas cabeças completas, dois cérebros separados, dois focinhos. Bicefalia parcial, uma cabeça com duas faces fundidas. Crânio opaco, duas cabeças unidas pelo crânio, compartilhando parte do cérebro, entendeu?
Mas como isso acontece? Tudo isso acontece no 14 dia de gestação. O embrião se forma a partir de um zigoto, óvulo mais espermatozoide. As células começam a dividir e a formar o tubo neural, que dá origem ao cérebro e à medula espinhal, né? Mas na bicefalia, o embrião começa a dividir em dois, como se fosse gêmeos idênticos, monozigóticos, né? Só que na bicefalia, a separação não ocorre. O processo para no meio. Resultado dois embriões fundidos pela cabeça ou pelo pescoço, né? Enfim, a ciência não tem ainda uma causa única, mas há fatores conhecidos que aumentam o risco. Genética, né? Mutações de gene que controlam o eixo embrionário, simetria corporal, tipo, o ambiente, né? Tipo, se tiver um ambiente ali exposto a toxinas, pesticidas, metais pesados ou radiação nas primeiras semanas de gestação, deficiente de vitamina A, ácido fólico, zinco importante no fechamento do tubo neural, infecções, alguns vírus, como o vírus. Deixa eu pausar para eu falar esse nome, pelo amor de Deus, velho. Deixa eu pausar isso daqui. Teratonogênicos, tá? Como os vírus da diarreia viral bovina, enfim, pode interferir na formação embrionária, enfim. Como esse bicho vai viver depende. Se os dois cérebros forem separados, cada cabeça pode controlar parcialmente o corpo. Uma move um olho, entendeu? O outro move o outro lado, enfim. Mas se o cérebro for parcialmente fundido, há uma confusão de estímulos. O animal tem dificuldade para coordenar, né, o seu corpo, a respiração, deglutição e locomoção. Por isso, na maioria das vezes, o filhote morre em horas ou dias, pois não consegue mamar ou respirar de forma adequada. Hoje, com contração gestional, é possível identificar o problema antes do parto. Quando nasce, o veterinário avalia se dá para sobreviver. Se houver sofrimento, eutanásia humanitária e acabou. Enfim, se o animal consegue mamar e respirar, pode ser cuidado e servir como pet. Olha aqui, ó. Gente, se você for olhar e você tiver muito amor, até que é fofinho. Até que é fofinho. Se você tiver amor no coração, eu talvez eu teria como pet. E eu chamaria de Bovicerberus. É um bom nome. Enfim, a bicefalia não corre só em bovinos. Já foi registrado em cobras, tartarugas, gatos, cães, porcos e até em humanos, siameses, né? Craniopagos. Mas em bovinos é comum observar por causa da frequência. Olha essas fotos daqui de 1800, cara. Enfim, olha que interessante. Enfim, os povos indígenas das Américas, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, têm origem asiática. Segundo estudo genético, arqueologia e linguística, isso ocorreu há cerca de 15 a 20 mil anos. Populações humanas que veio na Ásia, região da Sibéria e Mongólia, atravessaram o Estreito de Bering, que naquela época era uma faixa de terra ligando a Ásia, né, a Sibéria ao Alasca. Enfim, essas populações foram migrando, se estabelecendo por todo o continente americano, e delas descendem de povos indígenas, e por isso dá para dizer que os indígenas são descendentes de povos asiáticos antigos. Mas não são parentes próximos, parentes distantes, de coreanos, chineses, japoneses, entendeu? Foto rara de 1862. Cara, esses navios negreiros eram muito sujos, tá? Era muito sujo. Enfim, os africanos capturados eram transportados como carga, tá? Não como pessoas. Eram acorrentados uns aos outros, deitados ao lado, sem espaço para se locomover. O espaço por pessoa era 1,3 m de comprimento, x 40 centímetros de largura. Muitos nem conseguiam ficar de pé durante a travessia. O porão era sem ventilação, com um abafado, úmido e fétido, né? Cheio de fezes, urina, vômito e sangue. Não havia banheiros nem roupas limpas. Eles defecavam e urinavam onde estavam, no chão de madeira que ficava encharcado. As roupas, quando existiam, ficavam imundas e apodreciam no corpo. Quando tinha roupa, né? O calor tropical e umidade criavam um ambiente perfeito para bactérias, fungos e vermes. O cheiro era tão insuportável que os europeus evitavam descer ao porão. E até ratos morriam pela insalubridade, né, desses navios negreiros. Enfim, epidemias eram comuns.
varíola, disenteria, escorbuto, febres, tuberculose, sarampo, infecção de pele, devastava os cativos. Quando surgiu um surto grave, especialmente o de varíola ou febre amarela, os traficantes chegavam a jogar corpos no mar ou até mesmo vivos para impedir o contágio. 15 a 20% dos africanos morriam de chegar às Américas. Enfim, a travessia do Atlântico demorava de 30 a 90 dias, dependendo do vento da rota. Enfim, os que resistiam eram os que tinham mais condição física, a seleção natural ali era forte, eram mais fortes, sobreviviam a suportar fome, sede, dor e infecções. Em alguns navios davam água e um pouco de alimento, como feijão, milho, mandioca ou arroz. Uma vez por dia comia que conseguiam. Eram açoitados se tentassem fugir ou se recusar a comer. Enfim, os navios variavam, mas era geralmente pequeno para a quantidade de pessoas que transportava, 30 metros de comprimento para 300 a 600 africanos. O espaço era como um tabuleiro de madeira dividido em camadas para empilhar mais pessoas. É basicamente isso. Sobre as doenças, como eu falei, varíola era muito comum, tá? Tipo, é muito. Então, era uma doença contagiosa e mortal. Era o terror dos navios. Bastava uma pessoa infectada para espalhar a doença para todos no porão, né? O sintoma era febre alta, bolhas pelo corpo e dores intensas. Quando havia surtos, como já falei, o que você fazia com esses negros? Era só você pegar eles e jogar eles no mar. Assim você evitava mais infecção. Vivos ou mortos, ou quase mortos, moribundos, para tentar conter a infecção. Você tinha o escorbuto, né? Por falta de vitamina C, muito comum em viagens longas, sangramento nas gengivas, feridas que não cicatrizavam, né? Perda de dente e fraqueza extrema. Afetava tanto africanos quanto marinheiros europeus. Você tinha disenteria, disenteria, né? Diarreia infecciosa. Essa era mais frequente, mais letal nos navios. Eu não sei se a varíola era mais comum. Errei nessa informação. Não lembro agora. Enfim, era causada por bactérias como Shigella e parasitas intestinais. Se espalhavam por causa das fezes acumuladas. Cara, perto do navio e a parte de baixo ficava todos os negros, tá? Olha aqui, ó. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Os europeus ficavam em cima e tacavam ali 600 africanos ali embaixo. E eles cagavam, mijavam, dormiam ali mesmo. Então, uma infecção por contato com fezes era muito comum, cara. Enfim, febre, desidratação, né? O que levava à morte em poucos dias. O porão era coberto de fezes e vômito. Por isso, os navios eram chamados de tumbas flutuantes. É basicamente isso, pessoal. E você também tinha febre amarela, transmitida por mosquitos. Era comum em portos africanos antes da partida. Enfim, muitos já embarcavam doentes. Já embarcava com malária e febre amarela. O que acontecia é que eles só entravam ali porque, tipo, demorava vários dias. E as epidemias explodiam em alto mar. Aí já era, cara. Deveria pegar ali um negro ali, tá doente, pega no mar. Deixa pros tubarões. Que coisa triste. Enfim, tinha tuberculose, infecção respiratória, o abafado sem ventilação no porão facilitava tuberculose, pneumonia e bronquite. A tosse era constante e muitos morriam sufocados por falta de ar. Sarna, piolho, fungo, infecções na pele, como gangrena, eram quase universais. Umidade de contato constante entre corpos fazia as feridas apodrecerem. Era sinistro, cara. Pra mim isso é um inferno. Pra mim isso é um inferno, tá? E pra mim isso é facilmente um inferno. Isso é um inferno, velho. Navio negreiro, pra mim, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Isso é um inferno, velho. 60 dias, 90 e poucos dias nisso daí. Nossa, isso é um inferno. Isso é um inferno, velho. Pra mim, isso é um inferno. Enfim, é isso, pessoal. Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, tá? Enfim, eu espero que vocês estejam bem.